Salve, salve cartoleiro! Vamos lá, nosso vídeo de dicas, rodada 11. E um vídeo não tão animado, né? Rodadinha 10 aí foi sacanagem de ruim pra nós. Hein? Rodadinha bem zicada aí em geral, né? Mas o negócio é isso, né? Foram 9 rodadas muito boas e ia chegar uma rodada que a gente não ia ir tão bem, né? Mas vamos lá, passar aqui as dicas rodada 11, já gravando quando o mercado abriu. E é aquela semana que agora começa Libertadores, Sul-Americana, então vamos ver quem vai poupar, quem não vai. Então vai ser uma semana de muitas notícias aí. Mas vamos lá, passar pelo nosso desempenho. Time aí do Filho, 55 pontos. Mesmo uma rodada zicada, conseguimos ficar acima da média aí. Perdemos um pouquinho de cartoleta, mas vamos lá, tentar recuperar. Nosso maior pontuador que foi o goleiro, então você vê que foi uma rodada bem diferente aí, né? Mas vamos lá, passar aí pelos nossos jogos da rodada. A gente tem aí Vitória e São Paulo, Remo e Vasco abrindo a rodada, Fluminense e Flamengo, Mirassol pegando o Bahia, jogo interessante, vamos ficar de olho no Bahia aí, que o Bahia acho que pode ser um novo, entre aspas, Mirassol durante esse ano, porque só vai ter Brasileirão, então vai ter a semana livre. Santos e Galo, Inter e Grêmio, Atlético Paranaense e Chape, jogo interessante também pra gente, Botafogo e Coxa, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Bragantino nessa rodada. Vamos lá, está vendendo todo o nosso time. E aqui começando pelo nosso grande ataque. Complicado aqui, tava dando uma olhada antes, a gente tem alguns clássicos, né? Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, então fica um pouco mais difícil de a gente achar aquele nosso atacante. Falando dos dois principais clássicos, eu gosto talvez de pegar alguém do Palmeiras nesse jogo, seja o Flaco, se o Vitor Roque voltar. Fluminense e Flamengo acho que é um jogo mais equilibrado, então pra mim fica mais complicado de falar assim, pô, vou escalar o Pedro, vou bancar. Então vamos monitorar, ver se não vai ter uma questão de desgaste, de poupar ou não. Mas por enquanto eu vou estar indo no meu esboço sem essas opções. Óbvio, são boas opções, tem potencial. Mas por enquanto, o primeiro cara que eu vou estar escalando aqui, que pra mim tem um baita potencial, Atlético precisando reencontrar a vitória, em casa sempre muito forte, e recebe uma Chapecoense que tomou o gol do Vitória em casa, com um a menos, com um a mais, então Viveiros pra mim é um baita nome pra essa rodada. Outro nome interessante pra mim é o Caio Jorge, jogando em casa, e acho que o Cruzeiro é forte pra cima do Bragantino, acho um nome interessante. E no jogo do Remo e Vasco, acho um jogo aí de gols pra essa rodada, então, cara, a gente tem o Andrés Gomes nesse jogo, é interessante, pontua muito com a média básica, acabou decepcionando na última, né, claro, mas acho que interessante. Também nesse jogo eu gosto tanto do Talhari como o Aleph Manga tem produzido bem esses últimos jogos do Remo em casa, então acho que talvez seja uma ousadia interessante a gente estar escalando alguém deles, mas por enquanto aqui eu vou estar confiando, dando um voto de confiança pro Andrés Gomes. E o Ronier também, né, aquela mediazinha básica bem interessante. Jogos aqui, acho que o Neymar acho que é um nome que vale a pena, a gente sabe que vai jogar, tem sido poupado para esse jogo, então acho que vale a pena estar colocando ele aí em campo. Arrascaeta e Paquetá entra no que eu falei lá no ataque também. Acho que esses nomes aí eu vou estar passando um pouco de lado durante essa rodada por ser um jogo muito difícil, então difícil de projetar. Matheus Pereira, duplinha ali, Caio Jorge, Matheus Pereira, muito interessante em casa, acho que é encontrando o papel, acho que é um bom nome. Nomes do Palmeiras aqui, não sei se o Arias está, acho que o Arias está suspenso, para mim seria o nome mais interessante desse jogo aí, justamente porque é um cara que produz muito com média básica, acho que seria um jogo interessante para ele. E aqui, acabou decepcionando a gente, mas acho que um nome interessante esse jogo, Botafogo em casa contra o Coritiba, acho que tem um potencial do Danilo participar de gols, então acho que é um nome interessante. G. Lucas eu gosto para a rodada também, acho que o Mirassol não vem tão bem no campeonato, então acho que é super interessante a gente ter alguém do Bahia aqui, né? Já não mencionei ali no ataque também, talvez trazer um Christian Oliveira, um Everaldo seja uma boa opção também, tá? Laterais aqui para essa rodada. Gosto dos nomes principais do Cruzeiro ali, Willi, Kaique e Bruno são boas opções para mim. Gosto do Luciano Juba, acho que um nome interessante aí. Também, ó, fez menos pontos, então também potencial gigante para valorização nessa rodada. Acho bem interessante. E o próprio Escobar, né? Média básica aí também, o jogo passado fez, mesmo sem SG, 6 pontinhos, então talvez garantindo um SG é um nome interessante. E eu vou estar fechando aqui com Escobar e Kaique Bruno por enquanto. Zagueiros, acho que os principais SG pra mim, essa rodada, a gente coloca aí talvez o próprio Cruzeiro,
O Atlético Paranaense também em casa, um nome interessante para SG. Talvez até olhar alguns laterais, que eu esqueci de mencionar do Atlético. E também aqui os zagueiros, até o próprio Santos, talvez com o Veríssimo, que tem um potencial um pouquinho mais de desarmes. Também acho que é um nome interessante para a rodada. Então, por enquanto, a gente tem o Lucas Veríssimo sendo escalado aqui no nosso time. E eu vou estar dando um voto de confiança aí pro Fabrício Bruno nessa rodada. Vamos ver se ele está confiável aqui. Nosso técnico aqui, acho que os principais nomes de técnico para mim nessa rodada: Cuca, Arthur Jorge, acho que são os dois principais nomes, e o Odair Hellmann por enquanto. Eu vou estar dando um voto de confiança aí pro Arthur Jorge nessa rodada, acho que tem um potencial interessante. Goleiros, pensando em SG, é desses três times: Atlético, Santos e Cruzeiro. E no potencial de defesa, talvez trazer um Souza, um Rossi, alguma coisa nesse sentido. Acho que bem interessante pra gente aí. Por enquanto eu vou estar fechando com o Santos, visto que eu já não tenho ninguém do Atlético ali na nossa zaga. Nosso goleiro reserva aqui, por enquanto, eu vou estar trazendo o Brazão. Precisa de pouco para valorizar, então bem interessante. Lateral reserva, vou estar trazendo o Luciano Juba. Meu zagueiro reserva, por enquanto eu vou estar vindo com o Aguirre do Atlético Paranaense. O meio de campo eu vou estar vindo com o G. Lucas. E meu meio de campo, meu atacante aqui que vai ser o reserva de luxo, eu vou estar vindo com o Christian Oliveira por enquanto aí. Então é isso, pessoal. Videozinho rápido aí pra gente atualizar, fazer um primeiro esboço do nosso time. Deixe seu like e seu comentário. Link do Telegram aí, a gente posta algumas dicas lá também, até para valorização, times alternativos, então super interessante aí. É isso, valeu e fui. Esqueci de trazer o capitão, mas o capitão por enquanto eu vou estar trazendo a faixa no Viveiros, tá? Valeu.